Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagem SQL. Na aula anterior a gente aprendeu ali um pouco sobre os operadores lógicos, né? AND, OR e NOT. E agora a gente vai trabalhar um pouco mais com eles, mas agora a gente vai discutir um assunto interessante e também muito importante quando a gente está desenvolvendo consultas SQL. Isso, pessoal, é muito importante mesmo para a gente trazer os resultados corretos de uma query. E vocês vão perceber a influência desse processo que a gente vai falar. A gente vai tratar agora da precedência de operadores aqui. A gente vai lembrar um pouquinho das aulas de matemática que a gente tinha para definir aí a forma correta de utilizar os operadores quando a gente precisa utilizar de mais de um tipo de operador na mesma consulta SQL. Então, para entender na prática como funciona essa precedência de operadores, vamos olhar para essa conta aqui, ó. Então, a gente está fazendo uma conta simples, utilizando o select. Quando a gente utiliza o select dessa forma, a gente consegue fazer operações matemáticas, pessoal. A gente põe o select e a operação que a gente quer fazer. Então, para observar, vamos olhar para essa conta e vamos observar que elas são contas semelhantes. A única diferença que a gente tem entre elas é a adição do parênteses aqui, ó, nessa segunda consulta aqui que a gente está fazendo. Bom, vamos imaginar na prática qual seria o resultado dessa consulta aqui. A gente vai executá-la para ver o que vai sair aqui. Então, primeiramente, pessoal, eu vou dar um apelido para o resultado que vai sair. Isso aqui que eu estou fazendo é só um apelido que o objetivo dele é dar um nome para a coluna após a execução. A gente vai rodar o exemplo aqui, vocês vão perceber. Tá vendo? Quer ver? Eu vou executar aqui. Percebo que o resultado aqui, ele apareceu aqui, ó, como nome da coluna. Se eu quiser colocar resultado um monte de X aqui, ó, também posso fazer. Isso aqui é só um apelido que eu estou dando para a coluna. Ele não influencia no resultado da consulta. Então, vou deixar aqui. Vamos lá. O resultado dessa consulta é 7. Ok? Agora eu vou rodar de baixo. Vou executar o de baixo. Veja que o resultado da mesma conta, somente com adição de parênteses, é 9. Então, vamos interpretar o que aconteceu aqui. O que aconteceu, pessoal, é baseado nas regras matemáticas, existe uma precedência de operadores. O que eu quero dizer com isso? Qual é a ordem da conta que matematicamente é feita para ter o resultado? Então, segundo a precedência de operadores, primeiro é a multiplicação que é feita, ok? Então, o que ele faz aqui, ó? 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. E 6 mais 1 é 7, ok? Então, a gente não alterou aqui a estrutura da precedência dos operadores. Então, naturalmente, baseado nas regras matemáticas, a primeira operação que é feita é a multiplicação. Pessoal, isso eu não estou tirando da minha cabeça, isso é regra matemática, ok? Aqui embaixo a gente altera a regra. Quando a gente coloca parênteses aqui, ó, o que a gente está falando? A gente está falando o seguinte, olha, eu quero que essa operação seja executada primeiro. Então, primeiro eu vou fazer essa operação e após isso eu faço a operação que está fora dos parênteses. Então, o que ele faz aqui? Ó? Ele vai só fazer primeiro 1 mais 2, que dá 3, e o resultado ele vai multiplicar por 3. Então, 3 vezes 3 dá 9. Então, essa é a regra matemática da precedência de operadores. E como que a gente altera essa precedência? Quando a gente coloca parênteses. Lembra lá quando a gente fazia as equações? Não era equação. Tinha um nome que a gente fazia na matemática, lá no ensino fundamental. Eu não vou lembrar, do que a gente fazia. Expressão. As expressões numéricas que a gente fazia lá no fundamental, que a gente colocava parênteses quando a gente queria executar um cálculo primeiro. Então, aqui funciona da mesma forma. Só lembrando aí, né, pessoal, que a computação, ela é uma aplicação da matemática. Então, essa é, quando a gente está falando de precedência de operadores, essa é a regra da matemática, ok? Então, pessoal, eu achei aqui na internet uma página da Microsoft, mas vai servir porque a gente está falando, que trata aí da precedência de operadores. Então, aqui, ó, aqui a gente pode perceber, ó,
baseado no exercício que a gente fez, e mais o exercício que a gente vai fazer, aqui, ó, que a multiplicação, ela vem antes da adição. Então, significa, comprovando o que a gente fez, a gente precisa trocar essa ordem quando a gente precisa alterar a sequência da operação. Esse é o nome que a gente dá. Agora, aqui à frente, ó, vamos olhar aqui, aproveitar que a gente já está aqui, vamos olhar que a gente vai precisar disso também. Repare que aqui, ó, na sequência de operadores, ó, o AND, vamos guardar isso, o AND, ele vem na frente do OR. Então, se a gente não alterar a sequência, ou a precedência deles, o AND sempre vai ser executado antes do OR. Então a gente vai fazer lá o exercício e a gente vai voltar aqui para comprovar o que a gente está falando, ok? Então, mas o que a gente precisa lembrar é o seguinte: o AND é executado sempre antes do OR, ok? Então vou voltar lá para o nosso workbench para fazer o próximo exercício. Então vamos lá, eu vou deixar aqui. Então vamos lá, aqui, ó. Então aqui a gente tem um exemplo disso, ó. Eu vou tirar esse parênteses, depois a gente vai estudar profundamente isso daqui. Vamos executar essa query aqui, ó. Vou executar essa query. Ah lá, ela vai trazer o resultado. Eu vou desmarcar e a gente vai estudá-la. Então, o que ele está fazendo aqui, ó? Então vamos lá. Baseado na regra dos operadores, o AND é sempre executado antes do OR, ok? Então, o que ele está fazendo aqui, ó? Ele está executando isso daqui primeiro, ó. Isso daqui ele está executando primeiro. Ele está procurando na tabela aqui de pessoas os campos necessários, onde a cidade foi igual a São Paulo ou a cidade for Rio de Janeiro e o nome seja igual a João. Então vamos inverter. Ele está fazendo o seguinte, ó, ele está procurando onde o nome seja João e a cidade seja Rio de Janeiro, ou a cidade seja São Paulo. Na nossa tabela, essa condição aqui, pessoal, ela é falsa. Vou repetir. Na nossa tabela, essa condição ela é falsa. Como a gente aprendeu anteriormente, para ser verdadeira, para retornar registro, as duas condições têm que ser verdadeiras quando a gente utiliza o AND, correto? Só que essa condição ele volta falsa, porque não tem nenhum João que mora no Rio de Janeiro. O único João que a gente tem, se não me engano, mora em São Paulo, ok? Então, ele não traz valor a respeito disso daqui. Só que essa segunda condição que a gente está fazendo aqui, ó, ou melhor, essa terceira condição que a gente está fazendo aqui, que é a condição da cidade igual a São Paulo, ela é verdadeira. Então, o que ele trouxe aqui, ó? Vamos reparar no resultado. Ele trouxe somente as pessoas que moram em São Paulo, sendo João ou não. Só lembrando que para o OR trazer registro, apenas uma condição tem que ser verdadeira. E essa condição é verdadeira. Por quê? Porque existem pessoas que moram em São Paulo. Ok, pessoal? Então, eu vou provar isso que eu estou falando agora. Então, fixem esse conteúdo que vocês estão vendo na tela. A gente vai separar essa consulta aqui, ó, que a gente acabou de fazer, a gente vai separar em duas, para provar o que a gente está falando. Então, vou desmarcar. Então, eu vou executar como se o gerenciador de banco de dados estivesse executando em duas partes. Primeiro ele faz essa, porque é a precedência de operadores, realmente é isso que ele faz. E depois ele vai fazer a próxima aqui, ó. Então, aqui, ó. Vamos prestar atenção aqui, ó. Então, isso daqui, duas consultas que a gente vai fazer, vai equivaler a essa. Equivaler que eu falo, pessoal, da ordem de como o gerenciador de banco de dados vai fazer a consulta, ok? Então vamos lá, essas duas consultas vão equivaler a essa. Então vamos lá, a primeira coisa que ele faz é essa, né? Pela ordem de operadores, ele faz o AND com o João. Então vamos executar. Vamos provar o que a gente está falando. Quando eu executo, olha lá, não tem resultado. Não tem resultado essa consulta que a gente faz. Tá vendo aqui, ó? Não tem resultado. Então, essa consulta é falsa, ele não traz valores, certo? Agora, quando eu executo a de baixo, olha o que acontece. O que ele vai trazer? Trouxe as 3 pessoas que moram na cidade de São Paulo, ok? Vamos comparar com o resultado de cima? Vou executá-lo. Esse resultado que ele trouxe aqui, ó, é o mesmo resultado que a gente tem quando a gente executa só essa query. Correto? Concordam comigo?
Ok, talvez ele pode inverter a ordem das linhas, mas o resultado é o mesmo. Isso comprova o que a gente está falando sobre a precedência de operadores. Quando ele faz essa primeira consulta, usando apenas o AND, essa informação não traz valores. Então, vou mudar aqui para baixo. Aqui, essa condição não traz valores. Então, essa consulta que a gente tem aqui, ela é falsa, ela não traz valores. Falso que eu digo é que ela não traz valores. E aqui traz valor é essa aqui de São Paulo. Então, quando ele junta as consultas aqui, ele traz exatamente esse resultado. Como essa aqui não traz nada, ele executa a segunda parte ele traz. Ok? Então, essa é a parte que a gente não altera a precedência da operação. Então, como a gente viu aqui, ó, quando a gente não altera a precedência da operação, ele faz o AND primeiro. O AND está na frente do OR, ok? Agora vamos voltar lá e vamos simular agora a mesma coisa, só que agora a gente aqui, ó, olha o detalhe aqui, ó, da mesma forma como a gente fez na nossa conta lá em cima, a gente está colocando um parênteses aqui. Então, o que a gente está fazendo? Está alterando a precedência de operadores, ok? Olha como o resultado dessa consulta é diferente. A primeira consulta trazia essas 3 linhas, quando a gente não alterava a ordem. E olha o que ele vai fazer aqui, ó. Vou executar. Ele trouxe só uma linha. Só essa linha com o nome João. Agora vamos entender o que ele fez? Então vamos lá. Como a gente alterou a ordem da precedência dos operadores, a gente inverteu aqui também. Aqui em cima, o que ele fazia primeiro? Ele fazia o AND primeiro, ok? Depois ele fazia o OR. Ok? Cidade igual a São Paulo. Então, depois ele fazia o OR. O que acontece aqui? Aqui a gente alterou. A gente está fazendo o OR primeiro e depois que a gente faz o AND. Ok? Então o que a gente vai fazer aqui? Tá o sinal de igual aqui, pessoal, porque para poder funcionar a query, né? Que eu não consigo colocar para funcionar colocando o nome AND João aqui. Então, interprete esse sinal de igual como sendo o nosso AND, que ele está fazendo o mesmo papel aqui. Então vamos lá, eu vou executar essa primeira consulta, porque é ela que está sendo executada aqui primeiro. Lembra que a gente alterou a ordem? O que ele vai fazer para a gente? Olha, ele trouxe aqui, ó, ou a cidade seja São Paulo, né? Ou a cidade seja São Paulo, ou a cidade seja Rio de Janeiro. E foi o que ele trouxe aqui, ó. Com a cidade ou sendo São Paulo, ou sendo Rio de Janeiro. Então ele trouxe o resultado da query aqui. Agora, olha o que ele vai fazer. Na hora que ele junta as queries, ele fala: apesar disso, ok? O nome também tem que ser João. Então a cidade tem que ser ou Rio de Janeiro. Vou mudar a cor aqui, né? A cidade tem que ser ou Rio de Janeiro ou São Paulo. E o nome tem que ser João. Olhando aqui para a nossa tabela, qual a linha que atende a essa condição? Ou seja, a cidade pode ser ou Rio de Janeiro ou São Paulo, mas o nome tem que ser João. A única linha que atende o nosso critério aqui baseado é essa daqui, ó. Porque não tem João morando no Rio de Janeiro. Então a única que atende é essa, ó. A única que tem João e que a cidade seja ou Rio de Janeiro ou São Paulo, no caso aqui São Paulo, é essa linha. Então quando ele junta as consultas, o que ele faz? Ele traz essa linha pra gente. Então vamos lá? Só rodando aqui embaixo que eu não rodei, né? Para mostrar aqui o João. Olha lá, um mora em São Paulo. Tem 2 João na nossa tabela. Um mora em São Paulo, outro mora em Rio Branco. Então, quando eu executo essa query, que atende ou São Paulo ou Rio de Janeiro, ou seja, não estou citando Rio Branco, quando eu executo a query, olha lá. O único que ele encontrou que atende alguma dessas condições é um João que mora em São Paulo. Ok? A gente alterou o resultado da query apenas colocando parênteses aqui. Se eu colocar aqui, ó, Rio Branco, né? Rio Branco. Aí ele vai trazer 2 linhas pra gente. Por quê? Porque quando a gente está lá, ele vai trazer as 2 linhas. Por quê? Porque quando a gente executa aqui o João, olha lá, um mora em São Paulo, o outro mora em Rio de Janeiro. Então, nesse caso, as 2 condições aqui tem João. Então, ele traz as 2 linhas. Ok, pessoal? Então, esse foi a aula relacionada, muito importante, a
Precedência de operadores. E, pessoal, isso pode parecer bobeira, mas isso é muito importante quando a gente está executando uma consulta grande aqui, viu? Então, e guardem bem essa tabelinha aqui, ó, ela pode ser encontrada facilmente na internet, caso vocês precisem, para vocês verem a ordem aí dos operadores aí. Beleza, pessoal? Então essa foi a aula aí de precedência de operadores utilizando os operadores lógicos. Então aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais.